Sampaio, mãe da vítima de Marcos Grubert, vem a público e decide expor toda a verdade sobre os pastores da Alcance, Paulo Subirá, Juliana Subirá e Luciano Subirá. Eles chegaram a propor um acordo de que ela não falasse mais sobre eles e em troca eles falariam toda a verdade. Ela vai aos prantos falando de depoimento de Paulo Subirá, feito há um tempo atrás, que provavelmente cooperou para que Marcos Grubert saísse da cadeia. Eu vou tentar ser sucinta, rápida, objetiva nesse vídeo, para que vocês possam entender um pouquinho o que aconteceu nesses últimos dias em relação à Igreja Alcance, pastora Juliana e pastor Paulo Subirá, e o que está acontecendo e o que isso está refletindo no processo da reabertura do caso da minha filha. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nós nos desligamos da igreja imediatamente que aquele comunicado que foi postado há 14 semanas, ele veio a público, a gente imediatamente se desligou da igreja, né? O comunicado foi no dia 12 de junho, se não me engano, porque ele não condiz com a verdade. E nós, por sabermos que não condizia com a verdade, a gente não podia compactuar com isso. Nós ficamos extremamente chateados com toda essa situação e imediatamente comunicamos nossos pastores do nosso desligamento e também dissemos a eles o motivo, que era porque o que estava sendo dito no comunicado não era verdade. Então vamos aos fatos para a gente entender um pouquinho. Desde que o caso aconteceu e quando eu encontrei com a Heloísa naquela manhã e ela começou a me contar todos os detalhes do abuso, o que havia acontecido, o que ela pensava, a questão dela ter dito, né, ali já no estacionamento ao pastor Irineu Grubert sobre ter outras 3 vítimas, eu entendi que eu precisava de testemunhas, né, que ouvissem tudo isso. Então nós corremos para a igreja, encontrar o pastor Paulo e a pastora Juliana, porque eu entendia que antes de fazer a denúncia na polícia, eu precisava ter testemunhas que ouvisse o que a Heloísa estava falando. Porque eu entendia do risco de a qualquer momento ela mudar de ideia, então eu precisava que alguém ouvisse o que ela estava falando. O que ela estava falando? Naquele momento ela estava dizendo sobre a preocupação dela em relação às crianças dela, que também poderiam ter sido abusadas. Ela contava situações da filha dela em relação ao pai. Ela contava situações em relação ao descontentamento dele de algumas coisas que ele fazia. Ela também contava, começou a relatar ali propriamente sobre o abuso, né? Por que ela acreditava, o que tinha acontecido, o que a Lívia havia dito para ela na madrugada, como ela pegou ele em situação suspeita. Então eles estavam ali ouvindo tudo. Inclusive até quando a gente chega, o pastor Paulo, ele fala, alguém tem que parar o Marcos, olhando para Heloísa. E aquilo me trouxe uma sensação assim, como assim? Parar o quê? Já aconteceu alguma coisa? Eu fiquei surpresa com aquilo. E logo em seguida, então, eu peço para ela repetir na frente deles, para que eles ouvissem ela falando a respeito das outras 3 vítimas, né? E, inclusive, até ela menciona o nome de uma pessoa e diz, mas nem ela sabe o que aconteceu. Foi o que a gente conseguiu de informação naquele dia. Eles ouviram todos os relatos. Imediatamente, nós, então, procuramos a Fundação Hope para fazer a denúncia. A Fundação também ouviu todos os relatos da Heloísa, da pastora Juliana. A gente ali naquele momento, ali, descobrindo muitas coisas, discutindo muitas coisas, mas eles participaram efetivamente de todo esse processo inicial. A gente foi muito bem atendido ali naquele momento. O fato é que conforme os dias foram passando, eu percebi uma tendência dos pastores em sempre estar mais no apoio da Heloísa do que no nosso apoio. Alguns sinais foram dados e eu vou dizer algo para vocês assim bem no início. A primeira situação é que a pastora Juliana diz que iria nos acompanhar na primeira audiência, 26 de maio, mas quando ela entende que a Heloísa não vai, ela também não vai e também não me avisa que não vai. Isso me causou assim, fiquei muito chateada. Outra situação também é que eu fico sabendo, né, que a Igreja Alcance está trazendo uma pessoa de Curitiba para dar todo o suporte para Heloísa, com as custas pagas pela igreja, e que o próprio pastor Paulo estaria cancelando algumas agendas e entrando em contato com alguns contratantes, né, fazendo esse apoio para Heloísa, né. E numa conversa que a gente tem depois desse incidente, acho que é a primeira conversa após, né, esse primeiro dia, o pastor Paulo disse que para nós ele apenas poderia dar suporte espiritual. Aquilo assim me deixou um pouco chateada, eu fiquei um pouco assim, opa, peraí, o que tá acontecendo? Tanto é que nesse momento a gente começa então a pedir um suporte emocional do pastor Marcelo, da pastora Ana, que são pastores nossos da comunidade AME lá de Curitiba, que começaram então a nos acompanhar porque a gente não estava sentindo segurança nesse ambiente. Mas a gente sempre foi muito grato ao pastor Paulo e a Juliana. Até ali a gente tinha entendido que eles estavam realmente fazendo o que era necessário, né? O que tinha que ser feito.
Mas entendam, a gente... teve uma situação uma vez, num fim do culto, que o pastor Paulo diz assim pra mim... Eu falei, pastor, e como que a igreja tá lidando com isso? E ele diz assim pra mim, quando alguém me perguntar, eu me faço de desentendido. Falo que não sei de nada e que vamos esperar a justiça investigar. E aquilo me deixou muito, muito assim, consternada. Eu falei, como assim? Não era o que eu esperava como resposta dele. Eu esperava que ele dissesse assim, olha, pelo que tudo indica, realmente aconteceu, eu estava presente em toda a situação, vamos aguardar a investigação, mas não se fazer de desentendido, isso me deixou muito chateada. Então foram acontecendo fatos que foram assim, sempre nos deixando frustrados, a gente tinha uma expectativa e não conseguia. Situações da gente não conseguir falar com eles, mandar mensagem para a pastora Juliana pedindo, por favor, eu preciso falar com você, tô com uma demanda emocional aqui, vamos orar e tal. Ela... Segunda-feira eu mando mensagem, ela me responde na sexta. Ou a gente então pede uma reunião com eles e o pastor diz, não tenho agora, só daqui 15 dias, só daqui uma semana, só daqui 2 semanas. Não é que a gente queria imediatismo, não é isso, mas a gente queria sentir que tinha alguma prioridade naquele momento, né? Então faltou sim um pouquinho desse tato para lidar com uma família que tem uma criança que foi abusada. E aí depois, quando a gente entendeu que a Heloísa não colaboraria mais com o caso e rompeu com os pastores, e eles também deixam a entender para nós que foi porque eles pressionaram ela a dizer a verdade e tudo mais, a gente percebe um distanciamento maior deles ainda em relação a gente. Eu começo a ficar muito preocupada quando o detetive começa a relatar pra mim a dificuldade de conseguir falar com eles, de ter o depoimento deles. A gente entra em contato, a gente faz essa intermediação, pede pra eles entrarem em contato, pede pra eles responderem, e a gente começa a ficar angustiado porque isso não acontece. É quando então eu sei, através de uma ex-melhor amiga da Heloísa do Brasil, de que o Marcos havia confessado já o que fez a própria Heloísa. E que havia confessado, inclusive, aos pastores. Isso me trouxe, assim, um desespero, assim. Inclusive, nesse momento, a amiga diz, e não conte mais com a Heloísa, ela tá começando a criar uma narrativa contra você, os advogados estão com ela, e ela vai ficar do lado do Marcos. Quando eu entendo que os pastores sabiam da verdade e não procuraram a polícia imediatamente, isso me traz, assim, eu falei, uma coisa é eles entenderem que eu estou fazendo tudo e eles estão acompanhando-se pronto para ajudar. Outra coisa é eu entender essa dificuldade do detetive em conseguir marcar com eles o depoimento, em conseguir ter acesso a eles e depois entender que eles sabiam e tinham uma confissão. Isso nos deixou muito abalados. A gente começa a insistir muito para eles irem na polícia. Eles dizem que tem que ir pro Brasil se aconselhar com o pastor Luciano, se aconselhar com a igreja, se aconselhar com o advogado. Depois eles voltam e tem dificuldade de encontrar advogado. Depois eles precisam de mais um mês para entender o que o advogado acha. E assim vai indo. Até quando eu até escrevo uma carta de despedida, de desligamento da igreja, mostrando toda a nossa frustração no dia 7 de julho. Essa carta não é enviada a eles por aconselhamento da Hope, dos meus pastores, Marceliane e de algumas amigas, porque eles achavam que se eu fizesse isso seria a última chance deles realmente depor a nosso favor, depor a favor da criança. Então eu acabei segurando a onda e a gente permaneceu na igreja, achando que assim... Primeiro que nós não tínhamos uma palavra de Deus para sair da igreja, era realmente algo da carne, né? E segundo que a gente também entendia que a gente sair iria deixá-los livres para tomar a decisão que eles queriam, e a gente queria realmente que eles se sentissem um constrangimento em amor pela gente de fazer o que era certo. O detetive então me escreve, em mais ou menos julho, dizendo que ele não poderia mais ouvir os pastores, que eles tinham perdido o time disso. E que, a partir de agora, eles tinham um advogado. Eu não sei como é que foi essa conversa do advogado com eles, mas que provavelmente eles iriam... ou a defesa, ou eles iam alegar a questão do privilégio pastoral e que isso não poderia ser usado nesse momento, que era pra gente esperar o resultado da camiseta. Ali a gente ficou muito chateado, muito transtornado. Mas vamos aguardar. Essa questão de privilégio pastoral, esse detetive, ele tem uma ideia sobre isso, mas quando entra uma nova detetive em janeiro, ela vem com uma outra ideia. E aí, quando eu passo para ela toda essa realidade de que existia uma confissão, e mostrei o áudio, e mostrei todas as provas que eu tinha, ela disse, não, eu vou chamá-los para conversar. Então ela chama eles para uma conversa informal, e quando eles chegam, eles são separados em salas, para cada um falar a sua versão dos fatos. Quando termina isso, depois de uma investigação incrível que a polícia faz, a policial, o departamento de crime, a detetive, então conclui a investigação dizendo que há causas prováveis para acreditar que sim, que houve um abuso contra a criança e que ele deve ser preso imediatamente sem fiança. 2 juízes negam a fiança dele.
Eu não sei, eu tô ali acreditando que pastor Paulo e Juliana falaram a verdade naquele depoimento. Eles me mandam mensagens dizendo: depoimentos recolhidos, justiça será feita, a verdade sempre e tal. Gente, de verdade, eu acreditei mesmo. Quando no dia 20 de junho eu recebo a ligação do advogado de Estado dizendo que nós não teríamos um caso, que ele acreditava que não tinha provas suficientes, e mais do que isso, ele disse que o depoimento que ele teve acesso eram contraditórios, aquilo me trouxe um ponto de interrogação. Como assim depoimentos inconsistentes? Eu só tem o depoimento da Lívia, que os dois depoimentos, o primeiro, ela só acrescentou coisas no segundo, porque ela foi entendendo e foi tendo mais segurança para falar, e o meu depoimento que foi uma vez, e o dos pastores, que para mim estava sob qualquer, né, tava certo. E aí, quando eu questiono ele, mas advogado, né, pergunto para ele: você ouviu os pastores? Eles têm uma confissão, eles têm algo para dizer. E aí ele diz: eu ouvi e o depoimento é contraditório. Eu falei, aquilo me trouxe uma sensação assim de decepção gigante. Fiquei muito abalada ali. E aí o Marcos vem às ruas. Nesse momento que vem aquele áudio da pastora Juliana falando da confissão, e aí eles colocam um comunicado dizendo que nunca houve confissão, eles colocam um comunicado dizendo que eles procuraram a autoridade imediatamente, dá a entender que eles procuraram a polícia, isso nunca aconteceu. As pessoas são acreditadas de que eles cooperaram todo o tempo. Eles só foram depor 1 ano depois, mesmo tendo uma confissão do acusado. Isso é muito grave, Eles negligenciaram a justiça pela minha filha. Quando nós pedimos a reabertura do caso, nós solicitamos todas as provas, todos os documentos, todos os arquivos. E, para nossa surpresa, quando nós recebemos o depoimento do pastor Paulo, foi muito difícil para mim ouvir isso. Foi muito difícil para mim ver que o pastor Paulo não falou absolutamente nada do que ele sabia. Isso me doeu na alma. Eu precisei de 2 ou 3 dias para me recuperar. Todas as vezes que ele é questionado sobre as coisas que ele ouviu na sala, ele diz que não lembra. E mais do que isso, quando a detetive pergunta para ele o que ele acha que aconteceu com a menina, ele diz que o que ele soube é que ela teria acordado assustada de madrugada. Vocês têm noção do quanto isso é grave, gente? Vocês têm noção do que essa negligência pode ter causado à minha filha nesse primeiro momento? Ele não conta nada sobre a menção de outras vítimas, ele não conta nada sobre a menção da preocupação da Heloísa com os próprios filhos, ele não conta sobre os detalhes que eu dei sobre o abuso da Lívia, ele não conta sobre a decisão da Heloísa de colocar um ponto final no casamento por causa disso. Ele não conta nada. Eu fiquei muito chocada. E quando a gente vê o depoimento da pastora Juliana, ela muito superficialmente fala, mas fala mais que o pastor Paulo, e ela diz que ele confessa, né, que entrou no quarto da criança às 3 da manhã, o que ele teria feito dentro do quarto. Ele confessa que ele fala dessas coisas, né? Não posso entrar muito nos detalhes, mas ele fala coisas que colocam numa situação extremamente delicada, e já era suficiente, o que eles ouviram dele era suficiente para eles terem procurado, chamado a polícia imediatamente. E agora, a gente ainda entende que isso pode ter influenciado diretamente a decisão do advogado de Estado de não manter a prisão do Marcos e não abrir um caso, porque eles se contradizem completamente. O que eu quero dizer a vocês é que há mais ou menos 2 meses nós fomos procurados pelo advogado dos pastores pedindo que eu não falasse mais mal deles nas redes sociais, não falasse da Alcance, não falasse do pastor Luciano, que isso estava trazendo um prejuízo à reputação deles, trazendo um prejuízo à igreja, e que em troca disso os pastores estariam dispostos a falar toda a verdade. Como eu não estava assinando nenhum documento, naquele momento eu achei válido a gente aceitar isso. E o meu advogado falou: Aline, eu acho que é válido, vamos fazer. Mas desde então, ele tenta marcar esse depoimento, ele tenta fazer isso acontecer, e isso nunca acontece. E para nossa surpresa, na semana passada, ele entrou em contato dizendo que teria que mudar o acordo e que outras coisas deveriam ser aceitas da minha parte para que isso acontecesse. E eu teria que assinar um documento. Eu disse imediatamente ao meu advogado que eu não aceito. Eu não vou assinar documento algum. Eu não vou mais deixar de falar a verdade. E a verdade, ela tem que ser dita, sem nada em troca. A verdade tem que ser dita para ser feito justiça pela minha filha.
Então eu venho aqui fazer um apelo a vocês, novamente, falem a verdade, falem o que vocês sabem, o que vocês ouviram naquele dia, o que vocês ouviram da Heloísa, falem a verdade. A minha filha tá esperando por justiça. Não adianta a gente ficar falando aos 4 cantos do mundo, eu estou com a família, eu estou do lado da verdade, eu estou à disposição da polícia, quando isso não é verdade. Isso é uma preocupação com reputação. E o que nós precisamos agora é a atividade. A gente precisa fazer algo prático e não apenas falar. E a Lívia está aguardando por justiça e eu vou estar aqui com ela até o fim. Eu não vou ser manipulada para que eu tenha acesso à verdade. Nós soubemos que o meu advogado tentou questionar essa questão do porquê que eles não querem refazer o acordo e diz que essas ordens vieram da igreja de Curitiba e do advogado de Curitiba. Eu também queria mencionar que um advogado foi enviado da Alcance Curitiba até Orlando e esteve na fundação, onde ele fez um apelo à fundação que parasse de repostar matérias que falassem a respeito da Alcance ou dos pastores e que ele podia garantir a Hope and Justice que o pastor e a pastora falaram toda a verdade no depoimento. E a gente ali ainda não sabia de detalhes, mas a gente sabia que não tinha sido falado a verdade. E a gente rebateu e ele prontamente falaram tudo, e agora vem à tona a verdade. E a gente tem acesso à verdade. E a verdade é que não foi feita justiça pela Lívia, que as pessoas estão preocupadas com sua reputação, preocupada com placa de igreja, preocupada com ministério, mas não estão preocupadas em falar a verdade, porque isso pode lhe custar. O que pode lhe custar? Eu acredito que existe uma preocupação em relação, se eu falo a verdade agora do que eu soube um dia depois ou 2 dias depois do abuso, eu posso ser, cobrado da justiça, porque eu não fiz isso de forma imediata, até porque isso é uma das funções, que cabe a líderes religiosos. Eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que eu estou aqui. Justiça pela Lívia. Nós não vamos desistir dessa causa e Deus está conosco nisso.